Hoje eu quero trazer para vocês aqui esse livro, O Fator Melquisedeque. É um livro que eu sempre tive curiosidade de ler quando eu fazia seminário, né? Eu fui seminarista da Igreja Batista e me falavam muito desse livro aqui. Eu tinha ele digital, mas eu não sou muito fã de ler livros em PDF, enfim, né? E esse é um livro que eu sempre quis fazer a leitura. E eu comecei. E o interessante é o que esse livro aborda, essa questão da religião, da questão do Cristo, do Deus único, né, que nós cristãos acreditamos, do Criador de todas as coisas, está presente em todas as culturas, né? E esse livro ele vem tratando disso. Ele começa nos apresentando aí um, um período anterior ao de Cristo, uns 6 séculos anteriores a Cristo, e eles nos levam lá para Atenas, né, na Grécia, e vai falar sobre os atenienses, né? Aí ele apresenta a questão da idolatria desse povo por vários deuses, né? Eles têm esse pensamento politeísta, diferente do nosso, que, né, acredita em apenas um único Deus. E aí ele traz a narrativa de uma história, né, que ocorreu nesse período, em que os atenienses eles estavam sofrendo por uma praga e, e eles precisavam que essa praga cessasse, né? Então eles fizeram ali vários sacrifícios aos vários deuses para que eles pudessem se libertos desse mal. E eles, consultando um oráculo disse a eles o seguinte: isso é a história que começa aqui, tá? Ele vai falando, ou vai relatando essa questão da experiência divina do Deus, no caso ele trata como Deus desconhecido aqui em cada cultura. Ele começa falando dos atenienses, né? E, e ele fala aqui no caso desse Deus desconhecido, e ele apresenta, né? Vão lá até o oráculo para poder se orientar. E o oráculo diz o seguinte: ó, existe um Deus ainda que vocês precisam apaziguar. E esse Deus vocês não apaziguaram. E vocês precisam, né, de alguma forma. E não deu nome de qual Deus é, porque eles já tinham feito culto e sacrifício a todos os deuses que eles tinham catalogado ali naquele período. Era um povo muito idólatra. E aí eles pensam, né, têm conhecimento de um de um cidadão de Creta, que é o Epimênides, né? E eles falam que esse poderia sim trazer a solução para eles. E eles se debatem ali entre eles e decidem chamar esse senhor, esse sacerdote aí, né? Chegando lá, ele fala, né? Dá todas as orientações e ele apresenta aí uma, uma questão com relação ao Deus desconhecido, que um Deus que não se sabe, não se tem conhecimento do seu nome, não tem conhecimento das suas origens, enfim. E ele pede ali para que eles façam, né? Isso eu estou bem resumindo aí. Eles pedem para eles fazerem altares para sacrificar, para oferecer sacrifício a esse Deus de nome desconhecido, para livrar a nação daquela praga. E aí ele faz o seguinte, ele fala assim, olha, vocês vão pegar ovelhas, né? Uma parte branca, outra parte preta, outra parte colorida, e vocês vão deixar essas ovelhas famintas, ou seja, vão isolar elas para que elas não se alimentem, e no dia seguinte vocês vão soltar elas no pasto. Daquelas ovelhas que se deitarem no pasto antes de se alimentar, porque a ideia é que elas famintas iriam até o pasto se alimentar deles ali, né? E, enfim, então como um sinal, né, pro sacrifício das ovelhas que esse Deus iria se agradar, ele faz essa prova, ele pede essa prova. Então ficaria o seguinte, né? Aquelas que deitassem seriam aquelas que iriam ser sacrificadas.
E foi assim que aconteceu, não só uma, mas como muitas delas, antes de comerem, né, antes de irem até o pasto se alimentar, por estarem famintas, elas se deitaram. E isso foi algo impressionante. E aí eles fizeram em cada lugar onde estavam aquelas ovelhas, eles fizeram um altar e sacrificaram ali. Passou-se o tempo, foram curados da praga, e isso ficou como um sinal da intervenção divina. E eles pensaram, como que nós podemos nomear, né, esse Deus? E aí foi destacado, como é que você vai nomear, né, um Deus que não tem nome? E eu não lembro agora aqui, mas tem a descrição, né, acho que parafraseando eu consigo dizer aqui, que diz assim, como que um Deus que nos mostra a nossa ignorância de não saber o seu nome e da nossa incapacidade de saber, como que a gente vai nomear um Deus assim? Então colocaram na descrição dos altares é, o Deus, né, em memória do Deus desconhecido. Passou-se muitos anos, muito tempo, e a gente entra aí no período de Cristo, dos apóstolos, e nós vemos aí o testemunho do apóstolo Paulo, aonde ele vai a esse lugar, e a gente tem ali no livro de Atos descrito isso daí, onde ele vai debater com os filósofos, né, da época e falar acerca do evangelho, e ele usa exatamente esse ponto, apontando para um dos altares, né, que estavam ali presentes naquele período, que era em memória do Deus desconhecido. E ele fala, é sobre esse Deus que eu vos anuncio. E a partir daí ele fala do evangelho, né? Ali apresenta. Bom, o livro ele trata não só desse episódio, que foi o primeiro episódio que eu li, mas ele fala de todas as outras culturas. E é óbvio, para quem acredita, né, e fé e a gente não entra em discussão, eu particularmente acredito no cristianismo, acreditamos que o Deus único, Criador de todas as coisas, ele está e deve estar presente em todos os lugares, inclusive na cultura. E aí você vê o livro tratando como se tivesse em cada cultura uma linha de entrada, uma porta, um acesso, para que você pudesse introduzir a concepção de um Deus único, Criador de todas as coisas, consequentemente do seu plano de salvação e, consequentemente, falando aí da pessoa de Jesus Cristo, né? Então o livro ele é muito rico nesse aspecto. E, como sempre eu vou ler aqui para vocês, tá? O fator Melquisedeque, Deus preparou o mundo para o Evangelho, e é isso aí, é o que ele trata, com relação a Deus ter preparado todas as culturas para o Evangelho, para que você consiga falar desse amor aí. Uma vez por ano, os artesãos de uma tribo da Indonésia constroem um barco de madeira em miniatura e levam à beira do rio. O chefe religioso da tribo amarra uma galinha num lado do barquinho e coloca uma lanterna acesa do outro lado. Logo em seguida, cada membro da tribo passa perto do barquinho e coloca um objeto invisível entre a galinha e a lanterna. Quando se pergunta às pessoas o que deixaram no barquinho, elas respondem: meu pecado. Depois o chefe deixa o barquinho ser levado pela correnteza do rio, enquanto os espectadores gritam: estamos salvos, estamos salvos. Embora essa cerimônia religiosa não salve ninguém do seu pecado, Don Richardson a vê como exemplo de uma ponte para o conhecimento do Evangelho. Neste livro, Richardson, né, que é o autor aqui, tá? Conta mais 25 histórias fascinantes que mostram a semente do Evangelho deixada por Deus em cada cultura do mundo. Ele chama esse tipo de revelação geral de Deus, o fator Melquisedeque, usando o nome do sacerdote a quem Abraão prestou homenagem no livro de Gênesis. Esse livro mudará as ideias de muitos cristãos sobre os povos pagãos e sobre a soberania de Deus, né? Então é isso aqui, esse é o livro, tá? Tem várias versões dele aí, o conteúdo obviamente é o mesmo, o Don Richardson, tá? Que é o escritor, e esse livro aqui, ele é muito fascinante mesmo. Essa primeira parte que eu li, ele já vem mostrando ali com fatos, né,
dentro da própria Bíblia e com evidências, né, de que você consegue sim, dentro de todas as culturas das que ele apresenta aqui, conseguir introduzir o Evangelho, apresentar aí esse Deus único, criador de todas as coisas, certo? Então fica aí como uma sugestão de leitura para você, beleza? Até a próxima. Falou!